Opa, moçada, hoje a gente vai falar sobre a curva de avanço da ignição, tá? Na moto 2 tempos, que é bem diferente da 4 tempos. Então, se você quiser entender um pouco como funciona, qual que é o conceito aqui da curva de avanço lá no seu CDI, fica ligado que a gente vai falar sobre especificamente moto 2 tempos, que é totalmente diferente da 4 tempos. Então, vamos lá. Bom, moçada, então aqui eu vou colocar um gráfico para você ver uma curva típica, uma curva de avanço de ignição típica de uma moto 2 tempos. Você pode ver, ela é completamente diferente do que você está acostumado em motores 4 tempos. Tá? Ela vai ter um avanço alto, vai manter esse avanço alto, e quando a rotação começa a subir, esse avanço vai caindo, então você vai ter um atraso. Então, quanto mais alta a RPM, ela cai, você atrasa o ponto de ignição. Tá? Se você está acostumado com o motor 4 tempos, você fala, pô, ao contrário, no 4 tempos, deixa eu botar um gráfico aqui. Isso aqui é uma curva típica de motor 4 tempos, de avanço, curva de avanço de motor 4 tempos. Então, voltando aqui para 2 tempos, olha essa curva aqui, avanço alto e ela cai, tá certo? Então, por que a moto 2 tempos tem essa curva de avanço diferente, né? Esse avanço alto e aí começa a atrasar o ponto de ignição? Tem a ver com o seu escapamento, cara. Então, moçada, no motor 2 tempos, o que faz ele ter essa performance boa, essa performance alta, é o escapamento. Você vai falar, só o escapamento? É o design do escapamento junto com o CDI, o squish, a compressão e tudo. Mas o escapamento na moto 2 tempos, ele funciona como se fosse um turbo. Tá? Ele é essencial para puxar combustível fresco, né, e tirar os gases e manter a eficiência volumétrica no teu cilindro. Tá ok? Então, moçada, se você quiser saber mais sobre o escapamento 2 tempos, você já tem vídeo aqui no canal, você vai entender legal a parte da câmara de expansão, tá? Que é essa parte que é fundamental. Então, quando você desenvolve um motor, tá? Você vai fazer um escapamento no motor 2 tempos, o escapamento tem um comprimento fixo, né? Não tem um escapamento que varia em comprimento. Mas uma coisa muito importante é que com a ressonância, né, que acontece dentro do escapamento, isso varia de acordo com a velocidade do som. E a velocidade do som varia com a temperatura. Se a temperatura é mais quente, a velocidade do som é mais rápida. E com um escapamento mais frio, a velocidade do som é mais lenta. Isso afeta a onda de ressonância, que tanto suga como traz de volta a mistura do seu cilindro. Tá? Então, no escapamento quente, ele funciona como se fosse um escapamento mais curto, de comprimento mais curto. E quando ele está mais frio, ele age como se o escapamento fosse mais longo. Tá? A moto 2 tempos é muito mais complexa, apesar de ela ser simples em termos de partes e peças, o funcionamento dela é muito mais complexo do que uma 4 tempos. Tá ok? A eficiência do motor 2 tempos, quando ela não está no regime ideal, ela é muito ruim. Tá? A queima é ruim. E você, para melhorar isso, você precisaria ter um escapamento mais longo, que você vai dar mais baixo. Então, esse avanço, ele faz com que a temperatura, esse avanço maior, quando há a queima, quanto maior o avanço, tá certo? Mais gases, né? Os gases vão se queimar, aquela combustão é que você vai se inflamar, queimar uma hora antes da abertura da janela de escapamento. Então, quando a janela de escapamento abre, esses gases que estão saindo já estão no fim da combustão, já se queimaram e vai deixar o escapamento da moto mais frio, a temperatura do escapamento da moto mais fria. Tá ok? E isso vai fazer com que esse escapamento mais frio, a velocidade do som seja um pouco mais lenta e essa impressão, né, essa reverberação vai voltar como se o escapamento fosse mais longo. E conforme essa combustão, esse motor vai ficando mais eficiente, chegou no pico, acontece o quê? Você começa a retardar o avanço, tá, da ignição, para que ele gere mais calor, comece
aquecer os gases do escapamento da moto 2 tempos, o escapamento fica mais quente e ele age como se fosse um escapamento de comprimento mais curto, tá certo? Então é por isso que na moto 2 tempos você vai ter um avanço de ignição alto e quando a rotação chegar no ponto perto onde chega o torque, tá? Onde chega o torque, o avanço vai cair, ele vai caindo, tá? Para evitar detonação e para fazer principalmente esse efeito de escapamento de comprimento mais longo ou mais curto, tá? Então é isso que é a curva, por isso que a curva de ignição da moto 2 tempos é diferente da 4 tempos, tá? O coração da moto é o escapamento. Ele precisa sugar os gases queimados e quando ele fizer isso ele vai puxar a mistura fresca para dentro do escapamento, como vocês já viram no outro vídeo, né? Sobre a câmara de expansão, e a reverberação vai trazer essa mistura fresca de volta para dentro do cilindro. A moto 2 tempos, em termos de potência, quando você tem pelo escapamento, como eu falei, como se fosse um turbo, tá? Você consegue ter uma eficiência volumétrica de 1,5 vezes, mais do que 100% de eficiência volumétrica. Por isso que a moto 2 tempos, o motor 2 tempos, ele rende mais do que um 4 tempos, porque ele tem como se fosse o escapamento e o design, lógico, das janelas, tal, como um motor turbo, tá ok? Outra coisa interessante para você saber é que isso é controlado pelo seu CDI, tá? Motos modernas com CDI de avanço variável, tá? Então, esse avanço, que eu não mostrei no outro vídeo, que você pode ir um pouquinho mais para cima ou para baixo, é coisa mínima, porque você não está mudando a curva de avanço. Se você pegar um CDI programável, você pode alterar a curva da ignição. Mas eu quero avisar para você o seguinte, não adianta você tentar ganhar performance alterando curva de ignição com CDI programável se você não tiver no dinamômetro. O único jeito certo, confiável, é no dínamo, porque são ganhos, você tem que ver o gráfico, ver o que está acontecendo, tá? Então, não tenta programar um avanço aqui ou ali, você se não tiver realmente no dinamômetro. Então, essa parte de programação de CDI tem que ser feita por um preparador com equipamento para andar com a moto, ver a curva de ignição, ver a curva de torque e potência, né? E ajustando, fazendo os ajustes, tá? E se você mudar a janela do seu escapamento, levantar ou abaixar, isso vai alterar, vai requerer pontos de ignição diferentes. Agora, aqui que a gente está falando de curva de avanço, eu quero falar uma coisa sobre o CDI, que é ligado na curva de avanço e na performance do motor. Vocês lembram que no meu carburador, no PWK, com solenoide, Power Jet de solenoide, que é controlado pelo CDI. O Power Jet de solenoide, o que acontece? Ele abre e fecha em determinadas rotações, né? Então ele abre a mais ou menos na minha moto 3.000 RPM, na RM250, ele fecha, se eu não me engano, a 8.500, ele fecha esse solenoide. Por que ele faz isso? A mistura mais rica, ela esfria o teu escapamento, tá? Você tem mais combustível, vai fazer uma combustão com os gases, vão ficar com uma temperatura de escapamento mais fria. E quando você afina essa mistura, os gases, o escapamento fica mais quente. Então o que acontece? Nessa parte, o CDI detectando essas rotações com esse ponto de avanço, ele abre esse Power Jet para enriquecer a mistura, tá ok? Que ajuda justamente nesse controle de temperatura do escapamento para controlar a ressonância do cone, tá? E quando ele chega nesse pico a 8.500, ele fecha para afinar a mistura, que vai gerar uma temperatura ainda mais alta e aumentar o sobregiro, tá ok? Então eu estou fazendo esse vídeo aqui sobre curva de avanço da ignição, tá? Porque tem muita gente que não sabe dessa complexidade, não entende realmente o que a curva de ignição vai alterar e melhorar a performance ou piorar a performance do teu motor, que tem muito a ver com outros componentes, principalmente com a temperatura do escapamento. Então, moçada, não esquece, assina o canal, deixa o seu like, a gente agradece. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. A gente vai começar a falar sobre
leitura da vela. Finalmente, a leitura da vela.